hoje é uma noite de milagres, amém? Quem crê nisso? Essa é uma noite de milagres, amém? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: essa é uma noite de milagre na sua vida, amém? Olha para outra pessoa e fala assim: essa é uma noite de milagre na sua vida. Quem crê dá um aleluia, quem crê dá um glória a Deus, quem crê dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? Queridos, nós temos escutado vários testemunhos daquilo que o Senhor tem feito nesse tempo. Diagnósticos sendo mudados, transformados, causas impossíveis que estavam há anos travadas no mundo jurídico, tendo um parecer, tendo um encaminhamento, portas que não eram abertas, oportunidades que não eram geradas, batendo a porta de pessoas que têm provocado o impossível. Pastor, como assim provocar o impossível? Pessoas que têm entendido que tem um Deus do impossível, e eu quero declarar sobre a sua vida hoje, que hoje você vai contar um testemunho, amém? Hoje você vai inaugurar uma estação que é um testemunho na sua história. Nós vamos orar por causas impossíveis essa noite aqui. Nós vamos orar, porque não há nada impossível para o seu Deus, amém? Não há nada impossível para o seu Deus. Inclusive eu quero ler um texto de Marcos capítulo 10, verso de número 27, que diz o seguinte: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas não para Deus. Repete comigo: para o homem é impossível, mas não para Deus. Sabe por quê? Todas as coisas são possíveis para Deus. Não, eu vou repetir: todas as coisas são possíveis para Deus. Tem alguém para dar um glória a Deus aqui? Tem alguém para estar vibrante com essa palavra? Todas as coisas são possíveis para Deus. Ei, o seu Deus é um Deus de coisas possíveis. Não há nada impossível que fique de pé diante do seu Deus. Existem áreas na sua vida que você precisa de uma resposta. Existem áreas da sua vida que você precisa de uma intervenção de Deus. Eu quero declarar que não há gigante maior do que o poder de Deus na sua história. Não há diagnóstico maior do que o diagnóstico de Deus na sua caminhada. Não há. Sabe por quê? Porque o seu Deus é o Deus do impossível. A Bíblia conta a história de um homem, em João capítulo 5, verso 5, que estava há 38 anos no tanque de Betesda. Esse homem era um homem paralítico. Ou seja, ele não tem os movimentos, ele não consegue fazer nada. Ele está ali há 38 anos deitado, vegetando, esperando algo. A história fala, e algumas linhas teológicas e estudiosos dizem que de tempo em tempo um anjo vinha, descia, batia as águas, batia e chacoalhava as águas, e o primeiro que estava ali ao redor do tanque, ao tocar a água, seria curado. Entenda algo importante aqui, igreja. O tanque de Betesda não era um shopping. O tanque de Betesda não era um bom café. O tanque de Betesda não era um bom restaurante. O tanque de Betesda era um lugar de pessoas menosprezadas pela sociedade. O tanque de Betesda era um lugar de pessoas que precisavam de uma resposta. Em uma época que alguém com aquele tipo de enfermidade era excluído do seu contexto familiar. A Bíblia fala que aquele homem está há 38 anos ali, o que me leva a crer que ele tinha mais do que 38 anos. E eu acreditando que ele tinha mais do que 38 anos, me leva a pensar que antes dele estar naquela enfermidade, ele tinha uma família. Antes dele estar naquela enfermidade, ele tinha um contexto social. Ele tinha uma rotina. Mas há 38 anos a vida daquele homem mudou. Há 38 anos ele está em um lugar que possivelmente não cheirava muito bem. Afinal de contas, ali estão pessoas leprosas. Afinal de contas, ali estão pessoas como ele, sem tomar banho, sem ter um lugar digno para fazer as suas necessidades. O contexto do tanque de Betesda não é um contexto legal, gostoso. Agora, o engraçado é que Jesus entra nesse lugar. Jesus entra em um lugar que não era um lugar legal, não era um lugar de holofote, não era um lugar onde seria muito bem visto, não, era um lugar que ninguém entraria.
Nós aprendemos algo aqui poderoso, que Jesus entra naquilo que homens não entram. Jesus faz aquilo que homens não podem fazer, amém? Mas Jesus, ele entra na área específica do seu coração, que até mesmo você acha que é imunda, podre, suja. E que você tem, quando olha para isso, você fala assim, não, Deus não vai entrar nessa área aqui, porque nem eu quero mexer nela. Mas Deus entra, Jesus entra. Jesus entra naquele contexto. Jesus entra naquela geografia do tanque de Betesda. A Bíblia fala que ele chega até aquele homem. Então ele faz uma pergunta para o homem. Ele fala assim, olha, o que queres que eu te faça? O interessante é que quando Jesus ele faz essa pergunta, o homem não responde a resposta que Jesus havia feito. A pergunta que Jesus havia feito. Ele responde com uma desculpa. A desculpa do homem é: eu estou aqui há 38 anos e quando o anjo vem, agita as águas, quando as águas são movidas, eu não consigo tocar. Quando eu vou tocar, alguém já tocou, então eu estou aqui há 38 anos esperando o meu milagre. O mais engraçado é que Jesus, imagino eu, que não deixa nem aquele homem terminar com a sua desculpa. Jesus intervém aquele homem porque Jesus não queria saber da desculpa, ele queria saber da resposta. Entenda que para que você viva milagres da parte de Deus, é necessário que as desculpas fiquem de lado e você se posicione com respostas. Essa é uma noite que Deus não quer saber das suas desculpas. Essa é uma noite que Deus não quer saber quanto tempo você tem esse problema. Essa é uma noite que Deus não quer saber quão difícil é para que esse problema se resolva. Essa é uma noite que Deus não quer saber na mão de quem que está essa causa. Essa é uma noite que Deus quer saber o que queres que Ele te faça. Essa é uma noite que o Senhor separou para que o milagre aconteça. Mas o milagre acontece quando desculpas são deixadas de lado. A Bíblia fala que Jesus então intervém aquele homem, fala e dá um comando para aquele homem: pegue a sua maca e ande. Eu imagino a cena, igreja, aquele homem dando desculpas, achando que está fazendo coisa boa, e Jesus fazendo: para com esse negócio, cara, pega a maca e anda. O engraçado é que aquele homem levanta de um lugar que ele estava há 38 anos deitado. Ele levanta de um lugar que já estava com a marca do corpo dele ali, já estava com o jeitinho dele ali, as coisinhas ajeitadas, de uma maneira fácil, afinal de contas ele não tinha movimento, então as coisas tinham que ser práticas para ele. Imagino que do lado daquele homem tem resto de comida, água. Imagino que, gente, a cena é a pior possível. Mas Jesus dá um comando: levante-se, pegue a sua maca e ande. A Bíblia fala que aquele homem está carregando agora a maca. Alguns homens olham para ele e falam assim: tá, mas não é esse que estava no tanque de Betesda? Esse que está carregando a maca não é aquele que estava precisando de um milagre? Esse que está carregando a maca não é aquele homem que está há 38 anos lá esperando um milagre? Esse que está carregando a maca não é aquele que está há 38 anos esperando algo acontecer? Sabe por quê, igreja? Porque quando Jesus chega, você não é mais conhecido por aquilo que te falta, você é conhecido por aquilo que Jesus fez. Você não é mais conhecido por alguém que é paralítico, enfermo. Você é conhecido pelo milagre que Deus operou na sua história. Aquele homem não é mais o paralítico, aquele homem é o homem que caminha com a maca debaixo do braço agora. Você não vai ser mais conhecido por aquilo que te falta, você será conhecido por aquilo que Deus fez na sua caminhada. Não, eu vou repetir: você não será mais conhecido por aquilo que te falta, você será conhecido por aquilo que Deus fez na sua história. Não substitua milagres ou desculpas. Tem alguém aqui que quer viver milagres? Pessoas vão olhar para você e vão dizer: não, mas não é aquele lá, Você vai bater no peito: sou eu mesmo. Jesus mudou a minha história. Um dia o céu se alinhou com a terra e o milagre aconteceu. É tempo de milagre na sua história. É tempo de milagre na sua caminhada. Em Lucas capítulo 13, no verso 10, a Bíblia conta a história de uma mulher que estava há 18 anos olhando para o chão. Há 18 anos aquela mulher, ela anda encurvada, olhando para o chão. Ela não consegue ter uma visão plena, ela não consegue ter um foco. Há 18 anos ela está encurvada.
A Bíblia fala que Jesus encontra aquela mulher. Então ele dá um comando para aquela mulher, para que os espíritos que estavam alojados naquela mulher saíssem dela, e então ela pudesse voltar a ter a sua postura normal, como um ser humano normal. O detalhe é que depois que Jesus faz isso, que aquela mulher está curada, que aquela mulher está normal, andando de uma forma normal, os chefes da sinagoga questionam ele: tá, mas como assim? Curar no sábado? E aí Jesus, indignado, responde: tá, a mulher vai ficar aprisionada porque os bonitos aqui não querem que faça nada no sábado. O interessante é que a resposta de Jesus nos dá uma chave poderosa. A chave é que aquela mulher estava aprisionada, e a prisão daquela mulher fazia com que ela olhasse para o chão. Essa prisão é uma prisão espiritual. Essa prisão é uma prisão oriunda de uma intervenção diabólica na vida daquela mulher. Essa prisão é algo espiritual, não é físico. Não é dor na coluna, não é problema na coluna. É os espíritos demoníacos que estão alojados naquela mulher, aprisionando aquela mulher e impedindo que aquela mulher olhe para o seu futuro, impedindo que aquela mulher execute aquilo que o salmista diz: elevar os olhos para o monte, porque de lá é meu socorro. Ela não tem como olhar, não tem como ela olhar para cima, ela está olhando para o chão. Não tem como ela ter perspectiva de uma vida normal, ela está olhando para o chão. Acontece que quando Jesus chega, ele dá uma nova perspectiva para aquela mulher. Ele dá uma nova história para aquela mulher. Porque quando Jesus ele chega na sua vida, ele abre as cadeias, ele te liberta de cadeias. Por isso que tem pessoas que entraram aqui essa noite, que o seu milagre, a sua resposta não é física, não é jurídica, mas é espiritual. É espiritual o negócio. Você não consegue dormir. Você deita, você não consegue dormir. Você acorda com insônia. Tá tudo certo, você olha numa ótica natural, tá tudo certo. Mas você não consegue viver em paz. Você não consegue descansar. Você não consegue usufruir desse Deus que é Shalom, o Deus da paz. Mas essa é a noite que Deus vai fazer aquilo que é só Ele que pode fazer: trazer a paz ao seu coração e te dar uma nova perspectiva. Você não vai ficar olhando por uma falta de perspectiva, você vai olhar para aquilo que Deus tem para a sua história. Deus pode libertar você desta prisão. Sabe por quê? Porque o que eu e você precisamos estar presos é a palavra de Deus na nossa vida. Deus pode fazer, não tem remédio que faça, não tem palavra humana que faça, não tem consolo natural que resolva. Mas agora existe uma intervenção espiritual vinda do céu para a terra, que traz a paz ao seu coração e te dá uma nova perspectiva. Você até sabe daquilo que Deus tem para você. Você até sabe que Deus tem ministério. Você até sabe que Deus tem grandes coisas para o seu negócio. Mas você não tem força para lutar. Isso é espiritual. Pastor, eu sei, eu vou na igreja, eu vou no clã, eu sou discipulado, mas eu não tenho força. Essa é a noite do milagre na sua história. Essa é a noite do impossível. Não é sobre curso, é sobre uma intervenção do céu. É sobre uma intervenção do céu. A Bíblia também conta a história de 10 homens. Repete comigo: 10 homens. Esses homens eram homens leprosos. Naquele contexto, como eu falei anteriormente, aqueles homens leprosos eram excluídos da sociedade. Na época existiam aldeias colonizadas por homens com aquele tipo de problema. A Bíblia fala que 10 homens ficam sabendo que Jesus iria passar. Jesus está indo rumo a Jerusalém, na região de Samaria. Aqueles 10 homens vão ao encontro de Jesus. Eles vão até o encontro de Jesus e apresentam a enfermidade, apresentam o problema. Jesus não ora por eles, Jesus não dá uma rajada de língua estranha, Jesus não faz nada a não ser dar um direcionamento. Era: vão e se apresentem até o chefe da sinagoga. A Bíblia então fala que aqueles homens saem da presença de Jesus, rumo ao lugar que Jesus havia direcionado. E no meio do caminho, percebem que estavam curados. Sabe, igreja, entenda que Deus,
Ele responde às suas atitudes. Você tem que ter claro isso, que o seu milagre está atrelado a uma atitude. Você concorda comigo que aqueles homens poderiam simplesmente ficar sentados num contexto regional, tomando um chimarrão e pensando o seguinte: Jesus vai passar, Ele sabe de tudo, Deus vai falar com Ele vai aqui vir, Ele vai nos tocar aqui, nós vamos ser curados. Assim como a mulher do fluxo de sangue, imagine que ela acorda e fala assim: Jesus vai passar, Deus, tu sabes o que eu preciso, manda o teu servo que venha. Mas não, são homens e mulheres que entendem que precisam de uma resposta, mas por precisarem de uma resposta, não ficam esperando, tomam uma atitude em busca do seu milagre. Essa é uma noite que o Senhor separou, para que essa causa impossível encontrasse uma resposta, mas esta resposta está atrelada a uma atitude que você irá tomar. Uma atitude que você irá tomar em provocar o sobrenatural da parte de Deus. Amém?